Bom, nas minhas caçadas nas plataformas de usados aí na internet, às vezes eu consigo adquirir algumas coisas bem interessantes aí. Recentemente foi a vez de uma placa-mãe MSI bem interessante, que data lá de 2004, 2005. Trata-se de uma belíssima K8N Neo 4 SLI, um modelo que era top de linha na época para a plataforma 939 da AMD, que ficou muito pouco tempo no mercado. Existem alguns recursos bem interessantes que essa placa embutia que tornavam ela bem interessante na época. Essa é um exemplar MSI que embarcava o chipset NVIDIA GeForce 4 SLI, que adicionava suporte a CPUs mais fortes da AMD para socket 939, além de até 4 GB de memória DDR. Esse chipset era a opção mais desejada na época e todo mundo queria ter uma placa-mãe com chipset GeForce da NVIDIA. Além disso, o chipset incluía uma porta de rede Gigabit, que era muito incomum na época, 2 controladoras IDE, 2 controladoras SATAs de até 300 megabits com 2 canais independentes cada uma e suporte a RAID nativo. Isso era muito incomum para 2004, voltado a desktop. Isso eram recursos de servidor. O SATA 2 era um recurso que só se encontrava no servidor com essa banda e essa placa-mãe tinha incluído nela. Tornando ela mais exclusiva ainda, essa placa-mãe da MSI incluía uma Creative Sound Blaster Audio Onboard, a placa de som mais desejada e que em meados de 2004 era o mais do que obrigatório em qualquer setup gamer ou workstation. Nessa placa-mãe ela vinha embutida de fábrica, com canal 7.1 de áudio. A MSI também incluía nessa placa-mãe o famoso Core Cell, um chipset dedicado para o controle das tensões e clocks de toda a placa-mãe, que dava total controle sobre todos os clocks de CPU, memória, barramentos e as tensões também. Isso permitia os overclocks mais precisos e até mais agressivos na época. E por fim, nesse modelo em específico, não menos importante, ela incluía também o suporte ao SLI, com 2 interfaces PCI Express X16 que, quando estavam em SLI, trabalhavam a X8. Em meados de 2004, essa era uma das placas-mães mais avançadas voltadas para o mercado desktop caseiro. Incluído nessa placa-mãe, eu também tirei a sorte com a CPU, já que junto veio esse belíssimo Athlon X2 Dual Core 4200 Plus para socket 939. São 2 cores na arquitetura Toledo, rodando a 2.2 GHz com 1 MB de cache L2 e suporte a 64 bits. CPUs Dual Core para socket 939 são bem raras de se encontrar hoje em dia, porque foi uma socket que ficou pouco tempo no mercado. Logo depois ela foi substituída pela M2 e aqui para o Brasil veio os cores mais simples, as CPUs Single Core de baixa frequência para essa socket, porque logo depois tinha a M2 no mercado. Então, encontrar uma Dual Core dessas versões mais velozes aí, 4200, 4400, 4600, 4800, é bem difícil no Brasil e eu dei a sorte de tirar essa 4200. Além disso, se a gente pegou uma CPU com um silício bom, é bem provável que a gente consiga elevar a performance dele para próximo do Athlon X2 4800 que trabalha 2.4 GHz. Isso porque ambas as CPUs são iguais, com o mesmo core na arquitetura Toledo, só que durante o processo de produção, pequenos defeitinhos ali faziam com que elas fossem separadas e algumas eram selecionadas para trabalhar num clock menor, ter uma parte do cache desativado, dependia onde apresentava defeito. Só que se você tirava a sorte de pegar um 4200 Plus, por exemplo, com bronze silício, você conseguia overclockar ele e chegar muito próximo da performance de um 4800, por exemplo. Isso era bem comum na época. Então, se a gente tiver sorte, a gente consegue elevar a performance dele e ele vai ficar estável para perto dos 2.4 GHz, dando a mesma performance de um 4800. Bom, dito tudo isso, vamos testar essa placa-mãe, vamos testar para ver se a gente consegue fazer um SLI e montar uma build bem interessante. Eu estou pensando numa build bem interessante para essa placa-mãe aí. Bom, pessoal, a primeira questão aí foi perto do chipset da Creative Sound Blaster, tá? Ela, por algum motivo, foi trocado aí um reguladorzinho linear e os capacitores ali estão um pouco feios, tá? Eu vou ter que providenciar a troca desses capacitores. Eu não tenho eles agora. Eu vou testar a placa-mãe assim mesmo. Vou testar para ver se tem som.
Muito provavelmente esses capacitores estão relacionados à redução de ruído e estabilização da saída da placa de som. E se a gente tiver algum problema, eu vou ter que voltar e trocar esses capacitores aí, né, e rever esse circuito aí. Eu espero que a gente não tenha problema nesse circuito, mas vamos seguir testando o resto. Bom, o primeiro susto que ela me deu aí foi que ela não queria bootar, ela ficava travada nesse código C100 aí, tá? O que me parece ser problema de memória. Ela executou muita coisa antes de cair nisso e geralmente isso é indicativo que tem um problema de memória, tá? E aí ela ficava parada nesse C100 aí. Já me assustou um pouco, eu falei, poxa, se essa placa-mãe não funcionar, o vídeo ia ficar por aqui e a gente não ia fazer muito, não. Mas é comum. Esses chipsets N-Force 4 aí da NVIDIA, eles eram um pouco chatos com a questão de memória, tá? Eu acabei colocando um outro pente de memória aí e tentei botar ela aí. E aí dá pra ver aí que ela bootou sem nenhum problema, tá? E deu vídeo na placa de vídeo. Bom, pessoal, então tá aí, ela bootou sem nenhum problema, deu vídeo, então tá aí o nosso Athlon X2 4200. E aí eu parti para fazer um benchmark para testar a estabilidade do sistema. Eu instalei o Windows XP e instalei o 3D Mark 06 aí pra gente fazer um benchmark com a 8600 GT e ver se o sistema estava bem estável e se tudo ia funcionar. Eu também instalei o driver da Creative Sound Blaster, apesar de eu não ter gravado o som, mas ela saiu o som aí no benchmark. Esse benchmark ele tem áudio e ela saiu o som sem nenhum problema, tá? Então aparentemente tá tudo funcionando nela. Mais pra frente eu vou voltar naqueles capacitores e trocar eles, porque eu tenho certeza que eles estão com problema. Mas isso não foi impeditivo da placa-mãe funcionar corretamente. Então acompanhem aí o benchmark todo aí com a 8600 GT. Rodou bem, desempenho bem ruim, porque é uma 8600 GT aí, né? E para essa época aí o 3D Mark 06 já era um benchmark bem avançado. Essa é uma placa-mãe de 2004, um processador de 2004, uma placa de vídeo ali de 2006, eu acho, se não me engano, a 8600 GT. Então assim, não era exatamente o topo de linha na época de placa de vídeo e processador, então o desempenho no benchmark não é o melhor de todos, apesar de rodar bem aí. Bom, pessoal, então ela passou no 3D Mark inteiro aí, rodou todos os testes de CPU, estressou tudo aí no limite. Então é bom, o sistema tá estável, tá funcionando. A gente marcou 3.583 pontos, o que para uma 8600 GT até que tá razoável, tá? Vocês vão ver mais para frente que essa pontuação aí até que tá ok para esse sistema aí, tá? Bom, então aí foi a hora de eu testar o SLI, o tão desejado SLI. Não tem o porquê a gente não testar o SLI numa placa-mãe dessa daí, tá? É claro que assim, no quesito desempenho, a gente já falou nisso aqui nesse canal várias vezes, já tem outras builds aí no canal, para quem não assistiu as outras builds sobre SLI no canal, já tem outras builds. E SLI era uma coisa muito complicada na época, ele dava mais desempenho, mas como a evolução das placas gráficas, principalmente lá atrás, era muito rápida, né? Muito mais rápida do que é hoje em dia. Então você fazia o SLI e aí acabava que logo depois tinha uma placa de vídeo que dava o desempenho daquelas duas placas de vídeo SLI que você estava usando, tá? Então não funcionava tão bem assim, tá? Mas, já que a gente tem uma placa-mãe SLI e esse é um canal retrô, por que a gente não relembra isso e faz um SLI? A princípio eu vou tentar aí um SLI de 8600 GT, que eu acho que é uma placa de vídeo que está mais ou menos aí na época do que era do que é esse sistema aí, tá? Eu também tive que desenhar aí na impressora 3D o suporte para a plaquinha de seleção do SLI, que é um detalhe bem interessante. Essas placas mães aí nessa época tinha essa plaquinha que trocava entre não SLI e SLI, essa PCBzinha aí nesse conector. E o suporte dela, a travinha dela tava com problema, então eu desenhei uma travinha bem simples ali que você só escorrega ali a travinha
e ela trava a plaquinha de SLI no lugar, tá? E aí eu montei aí as duas 8600 GT aí, são duas placas da Zelman, mesma placa, 8600 GT, 512 MB de memória, tá? Então vamos testar, vamos ver se esse SLI nessas duas placas aí funciona. Bom, bootou, deu vídeo sem nenhum problema, apareceu no gerenciador de dispositivos, e aí eu instalei o driver, abri o painel de controle da NVIDIA e ela não permitiu habilitar o SLI aí, tá? Eu já passei por esses problemas mais de uma vez, tá? As duas placas são do mesmo fabricante e a gente vai ver aí que elas são praticamente iguais, tá? Elas têm uma pequena diferença e é essa pequena diferença que torna aí habilitar o SLI impossível, tá? Pelo menos no driver original da NVIDIA. Antigamente o pessoal fazia uns patches, a gente tinha um diferente Auto SLI que permitia você habilitar mesmo assim o SLI. O problema é que quando você usa esses patches, né, igual é o diferente Auto SLI, o que acontece é que o SLI não usa a bridge do SLI que fica na placa de vídeo, aquela que fica em cima ali que você conecta o conector SLI de ponte do SLI. Ele acaba não usando essa ponte e ele vai fazer o SLI via o PCI Express. E aí isso causa, às vezes, uma redução de desempenho. Principalmente nessas placas de vídeos mais antigas, que elas eram X8, elas não eram X16, elas usavam só metade da lane da PCI Express, e aí quando você fazia esse diferente Auto SLI que ia pelo PCI Express, elas não funcionavam direito, tá? Dá para ver aí que o clock é o mesmo, que o clock da memória é o mesmo, que a capacidade da memória é a mesma, a tipo de memória é o mesmo, a GPU é exatamente a mesma GPU, tá rodando exatamente na mesma frequência. A única coisa que muda é a BIOS entre essas duas placas, tá? E o que muda na BIOS é só o Device ID, dá para ver aí que um deles é 0401 e o outro é 0402. O que é isso daí? Isso daí só indica a revisão da PCB dessa placa aí, dessa GeForce 8600 GT. E aí, essa diferencinha aí no Device ID é o que está impedindo de habilitar o SLI. O driver da NVIDIA ele vai validar esses 4 primeiros bytes aí do Device ID, que vai indicar qual que é o modelo da placa de vídeo, tá? E se os 4 forem iguais entre as duas placas de vídeo, funciona tudo beleza. Mas se tiver uma diferença, não funciona. Os próximos 4, que vai indicar revisão, enfim, outros detalhes ali de recurso da placa de vídeo, eles não são tão interessantes, tá? Bom, existe uma maneira de você passar por cima disso. Quando as duas placas são exatamente iguais na questão da GPU, da memória e das frequências, você pode fazer um truquezinho que é baixar a BIOS que está na GPU, editar o Device ID e sobrescrever ele com o Device ID igual da outra. E efetivamente para o driver as duas placas são iguais e aí elas vão funcionar certinho. E aí, galera, eu tentei fazer isso, eu expliquei no Shorts, para quem não acompanhou, acompanhe. E eu não consegui fazer isso, tá? Essas placas de vídeo têm alguma proteção bem bizarra aí na BIOS delas, tá? Elas têm basicamente dois tipos de BIOS, um de somente leitura, o outro que permite escrita. Só que o que acontece é que quando elas bootam, todo o conteúdo desse chip de somente leitura vai para o chip normal, que depois é usado para GPU. Então eu não consigo sobrescrever, porque toda vez que eu rebooto, ela sobrescreve o que eu sobrescrevi. Então não dá para fazer o que a gente precisa fazer. Bom, pessoal, teoricamente para esse setup, a melhor geração de placas de vídeo seria a GeForce 7 ou GeForce 6, tá? 6800 Ultra, por exemplo, ou uma GeForce 7600, 7800 aí, seriam a melhor parte de GPUs para essa época aí, 2004, 2005, tá? Mas eu não tinha, o mais velho que eu tinha aqui é as 8800 GT com a possibilidade do SLI, mas como não funcionou, a minha única opção, minha segunda opção era essas duas 9600 GT, tá? Que se a gente for ver aí na data de lançamento delas, elas estão 4 anos à frente do que era esse setup aí, Socket 939. Essa placa-mãe é de 2004 e 2005 e a série 9 foi lançada ali em 2008, mais ou menos, 2005. Entre o meio de 2008 para 2009, vai depender aí do modelo. Então, assim, é uma placa muito mais nova que é esse setup, e o SLI aí é um pouco exagerado para esse processador aí, tá? Mesmo que a gente tivesse com um Athlon 4800 ou um Opteron mais rápido para essa Socket 939,
ela ainda assim dá muito pouco desempenho para suportar duas, mas era o que eu tinha disponível aqui no momento, tá? Então assim, talvez mais para frente, se eu tiver oportunidade, eu volte nesse projeto e faça um downgrade, mas acho que não. Acho que eu vou acabar deixando com essas duas 9600 GT mesmo, tá? Eu coloquei elas, testei o SLI e eu tive problemas, tá? Quando eu habilitava o SLI aí, dava uns artefatozinhos na tela, a coisa começava a ficar estranha, e a máquina ficava muito lenta, e aí quando eu ia no painel de controle aí da NVIDIA para testar a parte 3D, a pré-visualização, não funcionava. Então, claramente aí tem algum problema em uma dessas placas de vídeo aí, o que é sempre um terror. Eu lembro que essas placas de vídeo estavam funcionando corretamente, eu fiz o SLI, eu fiz benchmark em ambas, e em uma delas decidiu parar de funcionar, tá? É o nêmesis aí de quem coleciona coisa antiga, tá? Muitas vezes a gente pega coisas que estão funcionando, a gente testa, faz tudo e elas funcionam perfeito. E aí quando você decide botar elas em algum projeto, elas param de funcionar. Seja uma solda BGA que decide parar de funcionar e dar as contas naquele momento, ou às vezes um capacitor que foi pro pau, ou algum componente que queimou, né? Eu já mostrei isso no vídeo anterior, lá das placas lá, que uma delas entrou em curto do nada. Então dá pra ver aí que a placa da XFX, a 9600, tá com um artefato aí. Muito provavelmente isso é memória ou solda BGA do chip que deu problema, tá? Então aí essa placa vai ficar guardada. O dia que eu tiver a capacidade de fazer solda BGA, eu vou voltar nelas e tentar reparar elas para voltar a funcionar certinho. Bom, pessoal, para minha sorte, no dia seguinte que eu tive o problema com a XFX, apareceu outra EVGA GeForce 9600 GT aí no Marketplace. E aí eu não perdi tempo, adquiri ela aí, chorei um pouco o valor lá pro vendedor, adquiri ela para fazer par aí com a outra, pra gente finalmente conseguir fazer esse SLI nessa K8N aí, que eu tava muito ansioso. Então montei elas aí, tá? O legal é que essas duas placas são idênticas, então não é para ter problema nenhum de SLI. E ela deu vídeo, e aí segue aí com o benchmark todo dela aí, e deu testando elas aí para determinar se está tudo certo e se a gente pode seguir com a build.
Bom, pessoal, vocês viram aí que depois da instalação do driver eu não tive nenhum problema. As duas EVGA e GeForce 9600 GT funcionaram perfeitamente. Depois disso, eu fiz uma boa limpeza em ambas, coloquei pasta térmica nova, thermalpad novo, tudo certinho. As ventoinhas estão silenciosas e elas estão funcionando como deveria ser, tá? Foi uma sorte eu ter achado logo no dia seguinte essa segunda EVGA aí, tá? Idêntica à que eu já tinha para fazer par nesse SLI aí, tá? O benchmark rodou sem nenhum problema e foi até o final. Então esse setup tá pronto para a gente avançar aí e realmente construir essa máquina aí. Bom, pessoal, então a primeira coisa que eu precisava resolver era o shield I/O aí das portas I/O dessa placa, tá? Porque eu não tinha ele e esse daí é um daqueles shields especiais, não dá para usar um genérico qualquer por conta das portas I/O que tem essa placa-mãe aí, tá? E aí eu peguei então um shieldzinho que era parecido, que tinha mais ou menos o mesmo layout, só a diferença ali da porta quadradinha óptica de áudio e as portas FireWire e RCA que tá no lugar da segunda porta serial, tá? Então, e elas estão deslocadinhas um pouquinho pro lado, tá? Então, assim, a técnica que eu uso para modelar esses shields, tá? É fazer isso primeiro tirando um esboço numa cartolina ou num papel, um papelão, porque aí depois eu escaneio isso e levo para modelagem. E aí na modelagem 3D eu consigo saber exatamente onde estão as portas e os espaços entre elas e desenhar o shield baseado nisso, tá? O espelhinho baseado nisso, tá? É claro que quando eu faço isso, galera, não sai na primeira vez, tá? Geralmente é 2 ou 3 impressões 3D até eu ajustar todos os espaçamentos e a posição de todas as portinhas ali para o espelho sair certinho e encaixar certinho, tá? Mas eu sempre começo com o papelão, então acompanhem aí, eu vou desenhar no papelão e depois eu levo para a impressora escanear isso aí. Bom, pessoal, então tá aí. Eu reforço bastante a tinta no papelão. O ideal seria uma cartolina branca ou um papelão branco, porque aí a hora que você escanear sai bem legal o resultado. Bom, o primeiro modelo saiu bem deslocado aí, as coisas ficaram bem fora. Dá pra ver que não alinha legal, tem que ficar mais pro lado, tem que mudar todo o posicionamento aí. O segundo modelo foi o modelo que aí eu já estava acertando as dimensões, já estava acertando o posicionamento das portas aí no shield, mas ainda assim ele não ficou 100%, tá? A porta FireWire e RCA ali ficou numa posição errada e o retângulo ficou muito grande, então ficou uma perninha só ali na divisão do USB, e somado a isso, a porta óptica ali também não estava quadrada, ela precisa ser maior quadrada, porque senão não fica certo. Então ainda faltou um pouquinho de alinhamento e ainda faltou um pouquinho da porta óptica ali, tá? E aí, somado a isso, também tem a questão do acabamento não ter ficado certo, tá? A impressora 3D teve problema na hora da extrusão e o acabamento não ficou dos melhores, tá? Então esse daí é um terceiro ajuste que eu tenho que fazer para que imprima certinho.
Bom, pessoal, então tá aí. Eu reforço bastante a tinta no papelão. O ideal seria uma cartolina branca ou um papelão branco, porque aí a hora que você escanear sai bem legal o resultado. Bom, o primeiro modelo saiu bem deslocado aí, as coisas ficaram bem fora. Dá pra ver que não alinha legal, tem que ficar mais pro lado, tem que mudar todo o posicionamento aí. O segundo modelo foi o modelo que aí eu já estava acertando as dimensões, já estava acertando o posicionamento das portas aí no Shield, mas ainda assim ele não ficou 100%, tá? A porta FireWire e RCA ali ficou numa posição errada e o retângulo ficou muito grande, então ficou uma perninha só ali na divisão do USB, e somado a isso, a porta óptica ali também não estava quadrada, ela precisa ser maior quadrada, porque senão não fica certo. Então, ainda faltou um pouquinho de alinhamento e ainda faltou um pouquinho da porta óptica ali, tá? E aí, somado a isso, também tem a questão do acabamento não ter ficado certo, tá? A impressora 3D teve problema na hora da extrusão e o acabamento não ficou dos melhores, tá? Então, esse daí é um terceiro ajuste que eu tenho que fazer para que imprima certinho. Bom, pessoal, vocês devem ter percebido aí que esse é um gabinete bem diferente, não é um gabinete retrô, é um Dark Flash aí, e eu optei para fazer uma build retro reversa aí, tá? Colocar todo um hardware mais antigo dentro de um gabinete moderno, um gabinete desses RGB, com lateral de vidro, que é o caso desse gabinete aí, as 3 ventoinhas RGB na frente, né? RGB entre aspas, tá? Que essas ventoinhas são aquelas que tem várias cores, elas não são exatamente RGB.
mas eu queria montar uma build já faz um tempo num gabinete moderno para ver como que fica e vocês vão ver que vai ficar bem legal, tá? Acho que essa escolha foi bem interessante. Também coloquei um coolerzinho na CPU de torre aí, tá? E eu gostei bastante do resultado, vocês vão ver que vai ficar bem interessante aí. Então acompanhe aí o resto da build. Bom, pessoal, para adicionar suporte aí na GPU, porque eu não quero deixar elas aí flutuando, elas já são antigas, e se eu deixar elas envergadas aí, elas vão dar problema muito rápido. Então, eu precisava de um suporte de GPU, e eu encontrei esse modelo 3D, eu já vinha usando ele em outras builds, e eu gosto bastante dele porque ele é bem clean, ele é um suporte que parafusa ali onde ficam os PCIs, e ele vai permitir a gente apoiar as duas GPUs sem nenhum problema, tá? Que é o mais interessante aí, tá? Poder apoiar as duas GPUs sem ter que fazer um anabolismo ali e fazer suporte personalizado, tá? O modelo 3D desse suporte, o link para o modelo 3D tá nos comentários aí e na descrição do vídeo. Então, se você quiser baixar e imprimir para fazer na sua build, fica à vontade, tá? Funciona muito bem, tá? E se você imprimir com um enfio acima de 50%, ele fica bem resistente e ele dá um bom suporte aí para as GPUs dessa época aí, tá? Que não são tão pesadas quanto as GPUs de hoje em dia, tá? As GPUs hoje são bem maiores, são bem mais pesadas, tá? Bom, a questão do HD é interessante. Por quê? Porque, teoricamente, essa máquina, ela suporta RAID e eu poderia colocar mais de um HD SATA aí, fazer um RAID, ia ficar bem legal. Mas eu não acho necessidade disso, não vou precisar de tanto desempenho nesse computador não, e se eu realmente quiser desempenho, eu coloco um SSD. Eu queria colocar um HD e eu queria que esse HD ficasse visível do lado de fora ali pelo vidro, então eu fiz esse suporte aí para poder colocar o HD ali logo embaixo da GPU. O problema é que eu fiz o suporte muito longo e aí eu tive que fazer um ajuste técnico aí que vocês vão ver para ele ficar certinho para mim poder montar aí na máquina do lado de fora, tá? Então acompanhe aí esse ajuste técnico que eu fiz, tá?
a fonte, eu queria montar uma fonte Corsair, mas eu não tinha ela ainda. E eu falei, só para testar eu vou montar essa fonte genérica que eu tenho aqui, que fala que é de 550 watts, mas eu duvido muito que seja de 550 watts. Apesar que hoje em dia as fontes estão num padrão bem melhor, tá? Então até uma fonte mais barata aí, de 550 watts, por mais que ela não seja 550 watts real, ela é muito melhor do que as fontes antigas, tá? Tem muita fonte antiga que é muito pior do que essas fontes baratinhas que tem no mercado. E eu falei, deixa eu montar essa fonte. Já tinha testado ela e ela tava funcionando. Eu falei, se aguentar, pelo menos para testar aqui fica legal, depois eu coloco a outra fonte. A primeira coisa que indica que a fonte é ruim é no cabo SATA não vir o 3.3 volts. Não que os HDs ou os SSDs vão usar, tá? Geralmente eles não usam. Se o 3.3 volts estava aí para outros dispositivos que basicamente não tem uso. Mas toda fonte boa tem esse 3.3 volts e essas fontes mais baratas não tem, tá? Então isso é uma economia porca, muito porca, tá? Dá pra ver aí que na posição que ficou o HD ficou bem dificilzinho pra encaixar o cabo da fonte, tá? Mas com um pouquinho de calma aí deu pra encaixar sem problema. E aí, pessoal, não funcionou, né? A máquina tinha esse comportamento, ele ligava a fonte de energia e apertava o botão e ela só piscava e desligava, indicando algum tipo de curto ou que se a fonte estivesse entrando em proteção, tá? E eu já vi isso acontecer várias vezes quando a gente tenta usar essas fontes ruins. O que acontece aí, o que eu acho que está acontecendo aí, é que a carga necessária na hora que você liga, a carga rápida de todos os componentes na linha do 12 volts, as duas placas de vídeo, o processador, a placa-mãe, o HD, tudo isso tá fazendo com que a fonte ache que tem algum curto, porque o pico de corrente deve ser muito alto nesse início, nessa partida de todos esses componentes, e aí a fonte que acha que tem algum curto e ela entra em proteção, tá? É um sintoma de fonte ruim. Fonte ruim, às vezes tem circuitos de proteção ruins, e aí eles acabam sendo trigados aí numa situação que não deveria ser, tá? Eu testei a fonte em outras placas-mães e funcionou. Eu não cheguei a testar numa placa-mãe com uma placa de vídeo que tem um alto consumo de corrente, pode ser que não funcione. Eu fiz um teste de corrente na fonte e funcionou, tá? Mas para esse setup em específico, muito provavelmente tem um surge de corrente aí na hora que você boota a máquina, de todos os componentes que estão aí, e aí essa fonte entra em proteção. Por fim, eu escolhi colocar uma fonte Corsair CX500 aí, de 500 watts, que vai dar mais do que conta desse sistema aí. É uma fonte muito boa e eu consigo seguir o jogo com essa build aí. Bom, pessoal, então eu peguei aí para rotear os cabos aí, deu uma organizada, vocês viram aí. É mais simples assim, é só para não ficar muito espalhado, até porque eu não gosto de gastar muito tempo com essa parte que ninguém vai ver teoricamente, tá? E aí eu segui para a instalação do sistema operacional nesse HD SATA, e aí foi quando eu só tive problemas, até eu lembrar que para fazer a instalação nesse caso, nessa placa-mãe, eu precisaria de um CD com o driver da NVIDIA gravado num DVD IDE, tá? Porque se eu tentasse por USB ou por um DVD SATA, a instalação dava pau. Dava tela azul, alguma coisa acontecia, corrompia arquivo e não ia. Tinha que ser nesse DVD, via IDE, fazer a instalação a partir dele, e aí, a partir disso, funcionou tudo certinho. Então a máquina tá aí, montada, funcionando tudo certinho, e aí eu parti para rodar um teste no benchmark para ver se estava tudo estável e ver qual que é a pontuação que ia dar. Enquanto eu estava rodando o benchmark, a ventoinha do chipset resolveu parar de funcionar e começar a gastar aí e travar. Eu tive que desmontar tudo e limpar ela, e aí depois ela voltou a funcionar direitinho. Bom, pessoal, então só dando um spoiler aqui do próximo vídeo, porque a gente já tá em 40 minutos, eu não vou adiar muito esse vídeo não, senão vai ficar muito longo. Mas nos próximos vídeos a gente vai fazer benchmark, overclock, a gente vai discutir sobre o desempenho geral desse sistema, tá? Eu gostei muito do acabamento dele, eu achei que essa ideia de colocar num gabinete mais novo dá um ar de tecnologia, e esses gabinetes mais novos eles são mais bonitos que os antigos, pelo menos na minha visão, a maioria deles.
A maioria dos gabinetes antigos eram feios, né? E essa ideia ficou muito bacana, eu gostei muito mesmo. Provavelmente eu vou trazer mais builds nesse estilo retro reverso aí, porque eu acho que fica bem bacana. A única mudança que eu vou fazer nesse gabinete mais pra frente é tentar esconder um LEDzinho ali dentro dele, para ele iluminar por dentro, porque tem muito reflexo do vidro e dificulta ver o que tem lá dentro. Então eu acho que se a gente iluminar melhor ele por dentro, vai facilitar a visualização do que tem por dentro do gabinete, tá? Bom, no quesito desempenho eu não vou me alongar muito aqui não, mas não entregou o desempenho que eu esperava, e eu acredito que existem dois principais motivos para isso. Na verdade, três. O primeiro deles é a CPU, tá? Esse Athlon X2 4200, ele não entrega o desempenho que essas duas GeForce 9 estão pedindo, tá? Então o gargalo no sistema é a CPU. Isso porque, e eu já falei isso, essas GeForces são de um período tecnológico que está muito à frente dessa placa-mãe. Se a gente fosse falar de período correto, a série 6 seria de período correto para essa placa-mãe. Talvez a série 7 já seria um exagero. Até as 8600 que eu estava tentando rodar já era um certo exagero para esse sistema, porque elas são muito mais novas. Então assim, mais para frente, provavelmente eu volte atrás, tire essas duas 9600 GT para mim usar em outra build e coloque no lugar duas 7 alguma coisa, 6 em alguma coisa, ou talvez 8 em alguma coisa. Vai depender do que eu achar disponível no mercado funcionando. E aí a gente reavalia. Mas o maior gargalo é a CPU. O segundo é provavelmente o teste 3D que eu estou fazendo que não está usando o SLI. E eu sei disso por quê? Porque quando eu testo, quando eu estou fazendo os testes, dá para ver que o clock da segunda GPU não sobe. Então quando ele começa o 3D, dá pra ver que o clock da primeira GPU sobe lá uns 10, 20 MHz e o da segunda GPU fica estacionado. Muito provável, e a temperatura também, então muito provavelmente a segunda GPU não está processando nada. Essas GPUs a gente não tinha o sistema de medição de uso, tá? Então não tem como a gente indicar se está realmente usando não por porcentagem. Essas GPUs não tinham esse mecanismo. Mas, observando isso do clock não subir, dá pra ver que muito provavelmente não tem uso na segunda GPU, então o SLI não está sendo utilizado, então essa pontuação é muito provavelmente de uma GPU só, tá? Muito provavelmente eu tenho que usar um 3D Mark mais novo aí, um benchmark mais novo, para ele poder usar o SLI numa boa. Eu não lembro se a versão 06 do 3D Mark usava SLI, já tinha suporte SLI, talvez não, tá? E aí o terceiro problema eu acredito que seja do conjunto todo placa-mãe, tá? A gente está falando de uma plataforma DDR1 com os primeiros PCI Express, então não tem uma velocidade de barramento tão alta assim, as memórias não são tão rápidas, então a gente está perdendo muito desempenho nisso, tá? É por isso que eu falo, talvez o objetivo de teste não seja com o SLI GeForce 9, é um SLI GeForce 6, e aí a gente consegue empurrar a GeForce 6 para o melhor desempenho possível, realmente gargalhar as placas com essa plataforma, tá? Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, para uma próxima oportunidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho para ver os testes de benchmark nesse sistema e de deixar no comentário o que vocês acham aí. Até mais!